Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida em Família. Que alegria chegar até você. Se você ainda não segue Evangelizar TV, está na hora de seguir aqui no Instagram para você ficar por dentro de toda a nossa programação. E no programa de hoje você também pode compartilhar através do YouTube TV Evangelizar Oficial. No programa de hoje nós vamos refletir sobre a importância da beleza, da arte, daquilo que diz respeito também no convívio familiar. Como que essa beleza, a arte, as leituras das histórias dos santos, bem contadas, diagramadas, com uma arte bonita, fazem diferença na formação do imaginário da criança, fazem diferença na formação do imaginário do adulto e fortifica a fé. Então hoje eu vou ter a honra de receber um convidado muito especial que veio, gente, olha, direto dos Estados Unidos. Ele que, preste atenção, ele é o fundador do maior clube de livros de literatura do Brasil, que conta as histórias dos santos, chamado Minha Biblioteca Católica. Ele é empresário, que tem também como empresa a Lumini TV e também aqui o aplicativo do Peregrino. Mateus Basso, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar aqui com você. Mateus, uma vez o Charles Chaplin diz assim: a beleza é a única coisa preciosa na vida, é difícil encontrá-la, mas quem consegue descobre tudo. Mas onde está a beleza? Como ela está sendo deturpada na nossa sociedade contemporânea? Claro, a beleza ela é um componente que anda junto com a bondade e a verdade, né? Então tudo aquilo que é verdadeiro é necessariamente bom. E tudo aquilo que é bom e verdadeiro, quando manifestado na nossa cultura, é algo belo. Então, só para explicar de uma maneira muito prática, né? Você tem, por exemplo, uma catedral gótica, né? Aquela catedral, ela representa o quê? A verdade da nossa fé, né? Então, quando a verdade da nossa fé, que é algo verdadeiro, né, é bem feito, é feito de uma maneira boa, ele se apresenta como algo belo, né? Então, quando a gente tem essa união, dessa tríade, né, da beleza, da bondade e da verdade, surge essa manifestação de vislumbre que a gente olha e pensa, né, olha que coisa maravilhosa que nos inspira. Por isso que é tão difícil de encontrar isso hoje em dia. Quer dizer, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que está pautada na verdade, que está pautada na bondade. Basta olhar pela janela e olhar para fora, olhar para a rua que a gente vê que não, né? Ao longo dos últimos séculos, esse é um processo complexo, mas a gente percebe que não se vive mais isso. Até se você ousar, de repente, numa conversa com alguém, dizer a seguinte frase: não, eu acho que a verdade é uma coisa absoluta, é uma coisa que a gente consegue chegar através do nosso intelecto e ela é uma só. É capaz da pessoa querer brigar com você, é capaz dela se sentir até ofendida, talvez, né? Como assim você acha que existe uma verdade absoluta? Cada um tem a sua e ponto final. Então, assim, se uma sociedade não respeita, não procura e não ama a verdade, ela não vai encontrar a beleza, naturalmente. Nossa, e olha, acontece uma grande distorção daquilo que é de fato belo. Né? Há todo um sistema por detrás que tem, infelizmente, né, feito esse trabalho de confundir o que é belo, o belo do feio, o feio do belo. E a minha pergunta é: como treinar o olhar para aquilo que de fato é belo e nos aproxima do Criador da beleza, que é o próprio Deus? Claro. Assim, não existe uma fórmula pronta, certo? Uhum. Mas se nós olharmos para a constituição humana, se a gente olhar para como o ser humano é composto, né? Nós somos corpo, alma e espírito, certo? As coisas belas são aquelas coisas que entram para nós pela nossa sensibilidade, pelo nosso corpo, digamos assim. Então, nós identificamos como belo uma música que nós ouvimos, sim, uma igreja que nós vemos, um quadro que nós vemos, certo? Então, a beleza são essas manifestações que existem na natureza também, um pôr do sol, por exemplo. São essas manifestações que a gente encontra que entram pela nossa sensibilidade, pelo nosso corpo. Acontece que, quando a gente vive numa sociedade que não se educa mais as pessoas para ver essas coisas, fica muito difícil se encontrar esses objetos, certo? E aí nós temos um outro caminho que é através do intelecto, quer dizer, nós somos corpo, alma e espírito. Espírito é intelecto, é aquela capacidade que nós temos de inteligir as coisas, de encontrar a verdade, né? Então, uma maneira de se educar o olhar para se encontrar a beleza é, na verdade, procurando a verdade. Uma procura sincera pela verdade da vida, pela verdade da fé, uma procura sincera na nossa vida. Isso naturalmente educa o nosso olhar para ver a beleza, porque nós estamos captando aquelas coisas que são reais mesmo, que vêm de Deus, né? Então, digamos assim,
através do educando o nosso espírito, né, procurando a verdade, naturalmente educaremos o nosso corpo. Mas é um processo, né? Acho que a gente vive também numa época que se procura muita instantaneidade nas coisas. Então, a gente vive essa época de Instagram, de rede social, de eu clico no botão, eu ganho, eu clico no botão, eu acesso, eu clico no botão, eu vejo um vídeo. Eu acho que às vezes nós temos um pouco a tendência de, não, eu vou me reeducar minha alma, meu espírito num clique. Não vai acontecer num clique. Nós somos um corpo orgânico, estamos na natureza, o processo da natureza ele não é um processo de clique, ele é um processo de tempo, ele é um processo orgânico. Então essa educação do olhar, essa educação da sensibilidade do nosso corpo, também é algo que leva tempo e que exige uma vida dedicada à procura da verdade. Eu acho que com um pouco de paciência e uma procura sincera se atinge aí digamos assim, uma percepção mais pura a respeito da beleza. Você falou de algo, eu lembrei de uma coisa. Da minha parte, da minha educação, eu tenho treinado, então há um esforço para chegar onde eu cheguei nessa parte de contemplação do que é belo de uma obra de arte. Não veio de berço, então eu precisei construir. E a primeira vez que eu fui no Museu Vaticano, estava recém-casada, eu me recordo que eu levei assim 2 horas, mas porque eu fui bem rápida. E as pessoas, elas ficavam, às vezes, horas contemplando uma mesma obra de arte. Capela Sistina, então. Só que o que aconteceu comigo, a minha experiência, eu percebi, e isso já 7 anos atrás, então a gente não estava ainda com o Instagram do jeito que é. Eu percebi que começava a me incomodar aquela lentidão da contemplação daquilo tudo. Eu falava assim, meu marido, vamos, né? E ele, você tá na Capela Sistina, tipo assim, espera. E eu me recordo que eu cheguei a adormecer. Olha, tamanha, assim, há 7 anos atrás, a ignorância naquilo que era onde eu estava, né? Até hoje ele faz piada disso, óbvio, né? Que ele não ia perder. Quando ele olhou para o lado, eu estava dormindo ele, pelo amor de Deus. Mas para dizer, muitas vezes quem está assistindo não foi educado dessa forma, não foi formado, treinado. E é uma construção. Hoje sim. Até brinco para ele, a gente precisa voltar no Museu do Vaticano. Hoje eu consigo sentar numa obra de arte, contemplar e ver coisas que eu não veria anos atrás. Então, a minha pergunta agora é, você, como fundador da minha biblioteca católica, teve uma inspiração que foi fazer os livros com uma arte muito peculiar, uma arte bela que te faz querer ler, até a divisão dos capítulos, tudo, né? E sem falar que a gente meio que se vira colecionador, né? A gente quer ter todos, porque é muito bonito a arte, quer enfeitar, quer ler, enfim, quer estudar a história dos santos. Como que surgiu, né, a história e até mesmo a fundação mesmo da minha biblioteca católica? Claro, essa é uma pergunta que o pessoal às vezes faz e às vezes pensam que vai ter uma resposta meio passe de mágica, uma super ideia. Um dia eu estava lá e veio? Na verdade não, assim, era um grupo de amigos que gostavam e amavam os livros da tradição católica e percebiam que, olha, né, principalmente isso foi algo que eu trouxe, né? Quer dizer, os livros que a gente vê para comprar e tal, pelo menos no Brasil, eles parece que muitas vezes não tratam o conteúdo, que é maravilhoso, numa forma que também seja maravilhosa. Atrativo. Quer dizer, parece que não existe uma unidade entre matéria e forma, né? Entre o conteúdo e a forma do negócio. E aí surgiu logo de cara essa ideia, não, se a gente conseguisse fazer um modelo de clube de assinatura, que é um modelo que permite muitas pessoas juntas, unidas, promovendo esses livros, talvez a gente consiga fazer num formato diferente. E aí veio toda essa ideia de produto, que assim, vamos lá, não é nossa, porque a tradição da igreja é uma tradição de valorização dos livros, né, de valorização da literatura e do estudo. Então, dentro da história da igreja, valorizar esse objeto livro é algo comum, a gente vê na produção, especialmente na Idade Média, né? Imagina, tinham livros que eram feitos com pedras preciosas, né? Imagina. Esse era o nível que se dava pro negócio. Hoje em dia é inimaginável uma coisa como essa, né? Muito. Eu tô tentando aqui resgatar no meu imaginário algo que me ajude a me remeter. Então, claro, o nosso não tem pedra preciosa ainda, né? Talvez em algum momento. Mas existe essa intenção de se criar algo conectado com a tradição literária da igreja mesmo. Então, até aí que foi aos poucos e, assim, a coisa foi tomando forma, crescendo. E isso foi algo que eu me questionei também. No sentido de, bom, por que as pessoas estão abraçando isso com tanto carinho, com tanto amor? É uma coisa tão bonita ver como as pessoas entram no clube e recebem os livros e botam... Por que isso está acontecendo? Será que é a nossa comunicação? Será que é o nosso produto? Será que são os vídeos que a gente faz? Será que é o design do livro? Até que um dia eu estava falando com um seminarista
eu estava comentando com ele sobre isso e ele disse assim, o clube de vocês é um sucesso porque o coração dos católicos é bom. E naturalmente reconhece quando encontra algo belo. Nossa, que incrível. Então, a verdade que eu percebo na nossa realidade como igreja no Brasil é que o coração das pessoas é bom. Basta que alguém apresente algo que é belo, que verdadeiro. Exato. E bom, olha. Que existe uma correspondência natural. Então, eu acredito nisso, tenho fé nisso. Então, acho que o motivo é muito mais o coração do nosso povo e a fé do nosso povo. Né? E a gente tentou corresponder a isso. E impressionante que quando chega um livro ali, por exemplo, agora recebi recentemente Santa Joana d'Arc. E eu morei na França e eu fiquei, gente, eu preciso conhecer a história dela. Né? Meu filho nasceu ali, eu não conheço e agora com a biblioteca eu vou aproveitar. Né? Até na Lumine tem a história, eu comecei a assistir dela e aí ali, aquele momento de interrogação dela. Agora, Mateus, para quem está em casa, que é pai e mãe, por que é importante, primeiramente, os pais lerem a história dos santos, conhecer a história dos santos e depois passar isso para os filhos? Claro. Acho que não só a história de santos, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade em que falta tanto heroísmo e falta tanto essa perspectiva magnânima da vida, de fazer grandes coisas e realizar grandes coisas, que eu acho que é muito necessário que os pais absorvam histórias e biografias de grandes pessoas. Né? E não existe nada maior em termos de realização humana do que os santos. Então, acho que estudar os santos nessa perspectiva de estou conhecendo a história de um grande herói e que vai despertar os horizontes do meu filho, os meus próprios horizontes, ela é fundamental. E a vida dos santos é isso, a vida dos santos é a manifestação de Cristo no corpo da igreja através de uma vida particular. Essa é a grande riqueza, né? Tem no Evangelho de São João, quando fala que nem que se escrevesse muitos livros conseguiria se falar tudo que foi Cristo, né? É porque também a continuidade da sua atuação se dá na vida dos santos, que são esses outros Cristos, né? Então, também nos abre as portas para compreender essa manifestação de Jesus na vida de outros seres humanos, que chama por esse heroísmo. Você está falando de Joana d'Arc, ela foi uma guerreira, né? Uma guerreira. Comandou exércitos, uma mulher que comandou exércitos. E naquela época, né? Quer falar de empoderamento? Ai, meu Deus! Chama a Joana d'Arc, né? Então acho que é necessário se absorver essas histórias para que os nossos filhos recebam essa compreensão de que a vida tem que ser heróica e magnânima e santa. Nosso bate-papo só está começando. Eu vou para um breve intervalo e nós voltamos já já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta aqui no Vida em Família, que alegria retornar até a sua casa, onde quer que você esteja. Toda segunda-feira aqui na TV Evangelizar acontece a Noite de Louvor, que é o maior grupo de oração nacional transmitido ao vivo pela TV. Se você é de Curitiba e região metropolitana, venha participar conosco desse momento de oração, cura e libertação, aqui no Auditório de Jesus das Santas Chagas. E se você não é de Curitiba, é de outra região do Brasil, você também pode participar com a gente desse momento. Assista pela TV Evangelizar, sinal de qualidade. Agora eu vou voltar para o meu convidado, Mateus Baz, onde nós estamos conversando sobre a beleza, a arte, a leitura, a educação de filhos. Afinal, Mateus, você é empresário, você é esposo e você é pai. Como que você faz para conciliar todos esses papéis? Não sei. Adorei a sinceridade. Acho que uma coisa de cada vez, né? Respeitar um pouco aí o tempo, né? Acho que existe também um pouco do afã hoje em dia, dessa coisa da produtividade, né? Você tem que produzir, como se o ser humano fosse uma máquina. Mas o ser humano não é uma máquina, né? O ser humano o nosso corpo, como eu falei antes, é uma coisa orgânica. Sim. Então acho que realmente essa pergunta que você faz é a pergunta que eu faço todo dia, né? E não há uma resposta para ela. A resposta é justamente a pergunta, né? Como fazer e manter esse questionamento dentro do coração, e é uma tensão, sempre uma tensão, né? Então, de repente, nesse momento da minha vida, eu estou me dedicando muito ao trabalho, preciso dar uma olhada mais na família. Aqui eu vou um pouco mais para a família, volta mais para cá. Então, acho que a vida espiritual também é uma coisa que precisa estar sempre junto ali, né? Então, acho que a resposta está justamente na pergunta. A resposta está nessa atenção, nessa observação por manter a unidade de vida. Acho que esse é o grande lance. E sustentar a unidade é uma coisa que exige contínua observação, né? A gente tem que estar sempre atento, sempre
observando. Então, essa pergunta que você faz, eu também me faço e é ela que motiva para que se mantenha uma unidade ali na vida. Mateus, você percebe que na sua família, você é pai de 2 meninos, né, pequenos, a sua família acaba sendo a motivadora e gerando até mesmo esses trabalhos que você tem, por exemplo, a Lumini TV, né? A sua esposa, a Júlia, ela é roteirista e ela fez ali os sinos que não param de bater, né? Isso. É um desenho baseado na história que ela viveu, né, ali com seu filho. Sim. Você pode até detalhar melhor a história. Como é para você como pai, e aí no caso também como empresário e dono daquilo, ver que algo brota de dentro da sua casa, de um convívio familiar, algo simples e que fica grande, toma forma, gera um produto, impacta tantas outras famílias? Olha, é um pouco mágico assim, né? A Júlia, minha esposa, ela é roteirista, né? Essa é a atuação dela. Então, como artista, ela pega essas pequenas situações da vida e transforma aquilo em arte, né? E presenciar esse arco, né? Esse movimento, é algo um tanto quanto mágico, né? Mas é um pouco daquilo que São José Maria Escrivá falava, né? Que a atitude do cristão tem que ser transformar a nossa prosa da vida diária em poesia heróica. Então, é transformar esse dia a dia, esses desafios diários, em algo grandioso. E nesse caso específico, né, uma situação até engraçada, legal de comentar, o nosso filho, o Antônio, ele gostava muito de sinos. E aí uma amiga nossa, para nossa alegria, deu de presente de aniversário para ele 8 sinos, cada um com uma nota. Ele ficava o dia inteiro batendo sino e o sino não parava de tocar na nossa casa. Então, né, quem tem filho pequeno sabe como eles ficam obcecados com essas coisas. Então, o sino não parava de tocar. Então, surgiu a necessidade de se criar uma história para explicar para ele que existe a hora do sino tocar e a hora do sino não tocar. Que existe uma ordem aqui, que existe uma hierarquia. Se o sino toca sempre, não é bom. Se ele não toca nunca, também não é bom. Então a Júlia inventou na verdade foi uma história que ela foi inventando, porque ela cada vez ia melhorando a história, até que decidiu roteirizar isso e virou um desenho infantil da Lumini baseado nessa história. Incrível. Por isso que você vai percebendo, né, todo o trabalho do Mateus Basso e você começa a seguir a Biblioteca Católica, Lumini TV, porque você vai tendo um conteúdo católico de qualidade e que tem toda uma vivência familiar. Inclusive você que está acompanhando aqui a TV Evangelizar, eu como professora de inglês de crianças, convido você a fazer a matrícula do seu filho no meu curso de inglês chamado O Meu Filho Bilíngue. Eu desenvolvi um curso em que seu filho vai aprender inglês comigo, de verdade. São mais de 100 aulas gravadas, onde ele vai aprender inglês com uma criança americana. Além disso, seu filho terá acesso a um material inédito no Brasil através das apostilas English Book Kids. No método Meu Filho Bilíngue, seu filho vai aprender inglês de verdade, as cores, traçados, alfabeto, vocabulário de inglês nativo. Entre agora no Instagram O Meu Filho Bilíngue e adquira assinatura anual. Você pode parcelar o curso em 12 vezes no cartão de crédito. Se seu filho tem entre 3 a 12 anos, invista nele. Essa é a melhor idade para aprender inglês. Inglês é o idioma universal e pode garantir grandes oportunidades para o seu filho. Não desperdice essa chance. Adquira já o método Meu Filho Bilíngue, entre no link do meu Instagram, Meu Filho Bilíngue, e garanta essa oportunidade. Inclusive, as aulas serão gravadas com edição lúdica, imagens e cores para ajudar o seu filho a assimilar tudo que eu estou falando na aula 100% em inglês. É a sua chance, não perca, estou esperando por você. Faça a inscrição à matrícula do seu filho no perfil O Meu Filho Bilíngue no Instagram. De volta ao nosso bate-papo. Mateus, agora a pergunta é o seguinte: há uma beleza por detrás das coisas mais ordinárias da vida. Você tem aí no Instagram um movimento de falar do céu, né? Vou pedir para você falar novamente, claro que eu vou pedir que seja na sua voz. Então, esse movimento de contemplar as coisas mais simples e ordinárias da vida, que acaba tirando os nossos filhos dessa imersão desenfreada das telas, dos games e tudo mais, e inserindo eles mais na realidade, na vida como ela é, né? Compartilhe um pouco disso que você vive, que você também gera ali de conteúdo e inspiração no seu Instagram. Claro. Acho que a frase que você falou é uma frase que o pessoal repete às vezes, que estava num texto que eu escrevi, que diz assim: o céu, com letra minúscula, né, é uma sugestão do céu com letra maiúscula. Então, o céu que a gente vê é uma sugestão do céu que a gente não vê, né?
Bom, eu acho que isso veio um pouco da fotografia. Na verdade, a atividade que eu mais faço há mais tempo é fotografia. Eu fotografo desde os 15, 16 anos de idade. Mas não é algo que eu procurei me profissionalizar, não é algo que eu quero. Tipo um hobby. É um hobby, é uma espécie de hobby. Eu sei que tem alguma expressão ali artística, mas enfim, eu não me preocupo muito com isso. Mas acho que é natural do ato fotográfico, da atividade do fotógrafo, de procurar naquele momento, naquele instante, né, algo que signifique uma coisa maior. Né? Naquele momento específico, naquele momento cotidiano, um símbolo de algo maior. Então, a atividade fotográfica, ela promove esse tipo de coisa, né? Por isso que eu encorajo muitas pessoas a engajarem na fotografia e tentarem fotografar. Não de maneira profissional e nem necessariamente para transformar num trabalho. Treinar o ângulo, né? O olhar. Treinar o olhar, exatamente. É uma excelente ferramenta de educação do olhar. O grande termo que define o ato fotográfico, o ato da fotografia, é o que Cartier-Bresson, que é um grande fotógrafo, chamava de instante decisivo. Instante decisivo é aquele momento decisivo, onde todas as coisas estão no lugar certo e você faz o registro daquele momento. Né? E acho que quando a gente se depara com esses instantes decisivos na vida, né, fica essa vontade de registrá-los. E acho que essa é a grande beleza da fotografia. A gente é capaz de transformar aquele instante decisivo numa memória. Né? E todo mundo tem instantes decisivos na sua vida. Né? Eu diria que todo mundo tem instantes decisivos todos os dias. Né? Existe essa coisa que as pessoas falam assim: esse dia foi histórico na história da humanidade, né? Esse dia aconteceu, isso foi histórico. Todos os dias são históricos. Né? Todos os dias são decisivos. E talvez por eu treinar a fotografia, isso facilite um pouco. Então tem um filme do Frank Capra que é Mr. Deeds Goes to Town, nome em inglês, não me recordo a tradução em português, mas onde o personagem fala em dado momento alguma frase muito marcante. Ele fala assim: Every children should see the wonders of nature. Então, todas as crianças deveriam ver as belezas da natureza. Né? E acho que isso é algo importante também na vida familiar, na medida do possível, também na medida do que cabe na vida de cada um. É procurar fazer com que as crianças tenham uma experiência da beleza da natureza, né? Em um passeio, em uma viagem, alguma coisa assim. Acho que promover esses encontros com a beleza da natureza é fundamental para a formação de qualquer pessoa. Olha, você está acompanhando aí nosso programa, compartilhe com alguém, com um amigo, uma amiga no youtube.com/TV Evangelizar Oficial. E olha, muitas famílias serão impactadas. Mateus, você está morando atualmente nos Estados Unidos. Eu gostaria que você falasse um pouco da diferença que você percebe na beleza das artes, principalmente nas igrejas americanas, o que diferencia de lá do Brasil. Sim, algumas não diferenciam tanto, assim, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Acho que tem igrejas muito bonitas em ambos os países. Claro que existe uma diferença de estilo, então a igreja americana ela é mais caracterizada pela arquitetura neogótica e a brasileira pela arquitetura barroca, né? Então existe uma diferença de estilo. Existem igrejas muito bonitas. Agora também existem essas igrejas modernas que acho que às vezes erram um pouco a mão, né? Então isso é um problema que acho que existe nos dois países. Agora, o que tem nos Estados Unidos muito forte, que eu noto que não tem tanto aqui no Brasil, é um movimento de restauração de igrejas que foram construídas num estilo que não é tão adequado para a liturgia, restaurando elas para que elas tenham novamente um ar mais adequado, um ar mais tradicional. É algo que tem acontecido de maneira muito forte nos Estados Unidos, esse movimento de restauro das igrejas, né? Tanto pegando igrejas que estavam em ostracismo, não estavam sendo devidamente utilizadas, quanto pegando igrejas que foram feitas em um estilo mais modernista, brutalista, seja o que for, e trazendo os elementos mais tradicionais para dentro dela novamente. Então, existe um movimento muito forte lá nesse sentido e eu acho que seria interessante se a gente pudesse nos espelhar aí nesse sentido nos nossos irmãos americanos e ter algo assim também. Mateus, gostaria que você deixasse agora uma mensagem para quem está em casa, que é família, que está acompanhando, né? Inspiradora, motivadora mesmo, para que eles possam estar atentos a colocarem mais beleza, arte para os filhos, inseri-los mais na realidade, tirá-los um pouco das telas, e a leitura das histórias dos santos, algo que assim, é possível, você só precisa começar. Claro. Bom, eu diria que hoje em dia, graças a Deus, não é mais difícil encontrar bons livros e bons filmes, com tantos os serviços que a gente encontra na internet. Então, óbvio que a gente olha pela janela, a gente olha para o mundo, a gente encontra muitas coisas negativas e muitas coisas ruins. Mas, né, falando aqui a frase de Nietzsche, não se vence aquilo que não se substitui. Ou seja, se nós não tivermos dentro da nossa casa um ambiente maior que o mundo, um ambiente que seja mais rico que o mundo,
vai ficar mais fácil dos nossos filhos não olharem e não desejarem o mundo em detrimento daquilo que eles aprenderam em casa. Então, acho que criar dentro do espaço da própria casa, esse espaço rico culturalmente, com bons livros, com bons filmes, é fundamental. Essa hora que tem, né? Todo mundo hoje em dia tem essa hora, não, vamos ver uma série aqui, vamos ver um filme, tem esse momento da semana, né, esse momento do dia. Então, por que não pegar aquele momento que, às vezes, se olha um conteúdo que não é muito adequado, substitui por um conteúdo que é adequado, que vai inspirar, que vai trazer uma história bonita. Então, acho que substituindo os momentos em família por momentos em que há maior chance da gente ouvir uma história bonita, uma história bela, uma história de um santo ou de um grande herói, já é um grande ato que vai enriquecer a vida da casa. Matheus, eu quero agradecer a sua participação. Obrigada por ter aqui no Vida em Família, depois um programa ao vivo, né? E agora o gravado. Obrigada. Deus abençoe muito seus projetos, sua família. Obrigado, muito obrigado por estar aqui. Foi uma alegria. E para você que está em casa, agradeço também a sua participação e eu espero por você no próximo Vida em Família.